E os objetivos de hoje são: discutir encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho do professor no desenvolvimento das sequências de atividades, situar os objetivos das transmissões de formações de etapa, ano e série e apresentar o roteiro de planejamento que deverá ser desenvolvido na escola durante a ATPC, que ocorre após o Centro de Mídias. Lembrando que nós, professores, sempre estudamos o que será aplicado aos alunos alguns dias antes, como veremos a seguir. Então, estamos situados aqui na semana de 1º a 5 de novembro, então estamos estudando a sequência de atividades 2 para a língua portuguesa, e esta mesma sequência será aplicada aos alunos apenas aqui, ou seja, na semana de 15 a 19 de novembro. Então, nós sempre estudamos com antecedência para que estejamos preparados no momento em que formos utilizar este material com os nossos alunos. E vamos então ao roteiro formativo, com foco na sequência de aprendizagem 2, conforme vemos aqui na tela, que vai trabalhar estratégias para aplicar o conhecimento em diversos contextos. E para tratar da sequência de atividades 2, trouxemos um recorte dos objetos de conhecimento trabalhados por cada ano-série na sequência de aprendizagens 2 do 4º bimestre e a habilidade essencial de cada um deles, como veremos agora. Então, aqui para o 6º ano, será trabalhada a conversação espontânea, cuja habilidade essencial é esta: ensino fundamental, 6º e 7º anos, língua portuguesa, habilidade 23A. Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas. Aqui, nesta sequência, será muito explorado o eixo da oralidade. Para o 7º ano, será tratado o objeto de conhecimento, efeitos de sentido e exploração da multissemiose. Então, a habilidade essencial é esta, de ensino fundamental, 6º e 7º anos, língua portuguesa, habilidade 8, identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de figura, fundo, ângulo, profundidade, foco, cores, tonalidades, relação com o escrito, relações de reiteração, complementação ou oposição em gêneros diversos. Retoma um pouquinho habilidades trabalhadas no 1º bimestre do 7º ano e nesta sequência de aprendizagens do 7º ano será muito explorado o eixo de análise linguística e semiótica, além de produção textual. E aqui, no 8º ano, tratará do objeto de conhecimento modalização, cuja habilidade essencial é esta, ensino fundamental, 8º ano, língua portuguesa, habilidade 16A. Utilizar elementos que marquem os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e argumentatividade em texto, sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios e etc. Nesta sequência de aprendizagem serão muito explorados os eixos de leitura e produção textual, com foco aí nos textos argumentativos. No 9º ano, eles tratarão do objeto de conhecimento, variedade linguística, e a habilidade essencial é esta: ensino fundamental, 6º a 9º ano, língua portuguesa, habilidade 56. Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto enquanto situação de produção. Nessa sequência de aprendizagem serão muito explorados os eixos de análise linguística, análise semiótica e produção textual. E médio, na 1ª série, tratará do objeto de conhecimento, variedade linguística, igual ao do 9º, mas com outro viés. A habilidade é a de ensino médio, de 1ª a 3ª série, língua portuguesa, habilidade 1. Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura e escuta, com suas condições de produção e seu contexto histórico e de circulação. Leitor, audiência, objetivos, pontos de vista, perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso, de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. Aqui é um viés já
puxando um pouco aí para o lado literário, um pouco diferente da abordagem do nono ano. Até aqui, o nosso currículo utiliza o currículo atual, utiliza ali as habilidades já previstas na BNCC. E para a segunda e terceira série do ensino médio, que não foram contemplados com o novo ensino médio, vocês vão observar que o formato apresentado na tela é diferente e a forma como se trabalha também essas habilidades é diferente, não possuindo a numeração. Então vamos lá, na segunda série, a sequência de atividades tratará do objeto de conhecimento subjetividade na literatura e a habilidade essencial é relacionar a construção da subjetividade à expressão literária em textos do século XIX. Aqui, nesta sequência de aprendizagem, serão focados os eixos de leitura e produção textual. E para a terceira série do ensino médio, tratará da intencionalidade comunicativa, da organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos contextos de leitura. E a habilidade essencial é considerar indícios de valores presentes na contemporaneidade manifestos na tessitura de um texto. Também tem um viés um pouco mais literário e histórico. Então, vamos agora dar prosseguimento. E agora temos aqui uma planilha para a organização do planejamento para a aplicação desse conhecimento, que será, conforme observamos ainda há pouco, nas habilidades essenciais de todos os anos e séries que atendemos. Então, o primeiro passo é reconhecer no Aprender Sempre estas habilidades que serão desenvolvidas. É muito importante que nós, professores, nos atentemos à parte instrucional presente no caderno do professor, porque todo esse estudo de como desenvolver essas habilidades e o encadeamento dessas habilidades aparece ali de maneira bem clara e simplificada dentro desse material. Então, é muito importante recorrer a ele. Em seguida, é importante articular a proposta que é trazida pelo caderno do professor com a realidade do seu alunado, com a realidade da sua escola e até de uma turma para outra, porque sabemos que há aí uma variação. E é sempre importante problematizar e articular essas aprendizagens previstas de modo que os estudantes consigam aplicar esses conhecimentos relacionados à língua e à linguagem de forma autônoma, de forma que ele possa perceber esse encadeamento de habilidades e atividades e consiga construir os saberes conforme aí há uma previsão. Em seguida, é importante determinar as evidências aceitáveis para a verificação da aprendizagem. Aqui, a palavra evidência está colocada com dois sentidos. O primeiro deles em relação ao aluno. Então, tem que ficar evidente para o aluno quais são as habilidades, os saberes que ele está desenvolvendo durante aquele percurso da sequência de aprendizagens. E o segundo sentido da palavra evidência são mesmo aquelas coletas que nós, professores, estamos ali habituados a fazer, que são as atividades que nos permitem mensurar a aprendizagem dos nossos estudantes. Em seguida, é importante elaborar atividades para a construção dessas evidências, tanto para o aluno quanto para o professor, com foco sempre no processo de aprendizagem. E, por fim, desenvolver ações para que a implementação da sequência de atividades desenvolva os saberes. Então, o foco tem que ser sempre a aplicabilidade dos saberes. É muito importante reforçar também nesse ponto que nós, professores, não devemos quebrar a sequência, porque há um encadeamento de habilidades que são mobilizadas para que o aluno atinja aquele saber que está ali como foco naquele momento. Então, há um motivo para haver aquele encadeamento. Quando há uma quebra ou uma inversão na sequência de aprendizagens, provavelmente o aprendizado do aluno não se dará de forma completa. Então, isso também é algo bem importante que deve ser pensado. E para falar um pouquinho mais sobre esse planejamento, a Lília e eu separamos um vídeo do pessoal do Descomplica e esperamos que vocês gostem. Vamos ao vídeo?
Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre técnicas de aula, mais especificamente sobre os objetivos de aprendizagem, que nada mais são do que objetivos que devem ser traçados claramente pela instituição para que o professor tenha certeza do que se deve fazer ao longo daquele ano, os alunos tenham certeza do que deve ser aprendido naquele ano, para que a gente tenha eficiência no processo de aprendizado e as metas sejam cumpridas. Na verdade, a gente pode dividir dentro de um ano os objetivos em 3 partes, certo, Eduardo? Com certeza, Leonardo. Na verdade, pessoal, o professor precisa ter em mente quais são as grandes metas a serem alcançadas dentro da aprendizagem. Então deve ficar bem claro que, ao longo de um ano inteiro, eu tenho um objetivo principal a alcançar com aquele ensino. Eu também tenho que ter o entendimento que a cada bimestre eu tenho determinadas metas menores a alcançar. Assim como também, eu também tenho alguns objetivos menores ainda no sentido de cada aula. Dando um exemplo, sou professor de português. Vamos supor que ao longo de um ano, o meu grande objetivo seja dar mais instrumentos ao meu aluno para que ele consiga interpretar melhor textos verbais e não verbais. Só que eu tenho que entender que ao longo de cada bimestre eu quero chegar a esse objetivo principal do final do ano. E aí, num bimestre, eu tenho, por exemplo, o ensino das classes gramaticais. Assim como eu preciso entender que dentro de uma aula, eu gostaria de ensinar especificamente a classificação dos substantivos. Conseguiu entender? Isso tem que estar muito claro para o professor quando ele preparar os objetivos da aprendizagem do aluno. Isso aí, então na verdade você está me dizendo, Eduardo, é que a gente tem um objetivo da aula, o aluno tem que aprender aquilo que a gente definiu, para esse objetivo impactar diretamente no bimestre dele, para que depois esse bimestre bem resolvido vai impactar no ano, para que ele tenha as ações preparadas para o próximo ano. E aí sim, novos objetivos serão traçados para aquela nova série e o desenvolvimento vai acontecendo aos poucos. Beleza. Então a gente deixa como dica também a leitura sobre a taxonomia de Bloom, que vai falar sobre 3 domínios de aprendizagem que são muito interessantes para que a gente possa dominar essa ideia dos objetivos de aprendizagem, certo, Eduardo? Com certeza, pessoal. A gente tem esse conhecimento da taxonomia de Bloom que divide em 3 partes: a parte cognitiva, a parte atitudinal e a parte psicomotora. A parte cognitiva, muitos professores já estão bastante acostumados, tendo em vista que é justamente a transferência do conhecimento daquela matéria para o aluno. A parte atitudinal seria justamente a transferência dos valores, das crenças, dos ideais que aquela matéria quer passar para o aluno. E a parte psicomotora seriam justamente os trabalhos em cima das ações físicas daquela disciplina. Então é isso, a gente vem trazer para vocês o objetivo de aprendizagem justamente para a gente ter certeza das metas que devem ser atingidas naquele ano para a formação do indivíduo. Então até a próxima, um abraço a todos. Tchau, tchau, hein? Muito bacana esse vídeo, não, pessoal? A Lília e eu o selecionamos porque ele retoma a taxonomia de Bloom, que é um referencial teórico que nós já tratamos tanto em formações com os PAC quanto por aquelas formações da diretoria. E gostaríamos de relembrar que em relação à esfera atitudinal, o material Aprender Sempre possui um encarte adicional que trata ali das competências socioemocionais e que também está disponível no site da EFAP, no mesmo local onde está disponível o caderno do professor do Aprender Sempre. E aqui na tela temos outra teoria que também está sendo retomada, já foi trabalhada em ATPCs anteriores, que é a teoria do ensino espiral ascendente de Jeremy Brunner. Então, aqui temos a imagem em espiral, e aí, primeiro o aluno vem nessa esfera reconhecer e compreender os objetos de conhecimento da língua e linguagem, e depois de compreendidos, é possível direcionar e ir para outra esfera, como questionar e problematizar esses objetos de conhecimento, em seguida pesquisar, investigar, propor soluções, planejar, produzir, revisar e, por fim, socializar estes saberes. E agora eu passo a palavra a Lilian. Lilian. Obrigada, Thaís. Agora, então, nós vamos falar um pouco sobre a construção de evidências para a aprendizagem ativa.
Então, há aqui nesta tela sugestões de tipos de atividades que podem ser utilizadas para a construção das evidências das aprendizagens dos estudantes. Então, nós podemos utilizar atividades relacionadas às habilidades, atividades contextualizadas, atividades que mobilizem julgamento pelo estudante e também inovação, e atividades que tenham relação com a vida prática, assim como atividades que possibilitem aos estudantes praticarem o conhecimento adquirido e também atividades que conduzam os estudantes a aplicarem estes conhecimentos. Lembrando sempre que estas atividades precisam estar articuladas às habilidades que estruturam a sequência de atividades, da qual estamos falando hoje. E também precisam levar os estudantes a irem além da apreensão de aprendizagens conceituais. Precisam mobilizá-los a contextualizarem os saberes com a sua realidade, entendendo que os objetos de conhecimento são úteis para a aquisição da aprendizagem, mas também para a vida. Os estudantes que compreendem conseguem aplicar conhecimentos em diversas situações às quais são submetidos, então aí extrapolando os muros da escola. E lembrando que, como explicitado pela Thaís, há em alguns anos séries o desenvolvimento de aprendizagens que trabalham com o eixo de oralidade. E mesmo assim, o professor deve manter os registros destas. Aqui, então, nós sugerimos que vocês levem esta discussão que está na tela para o momento de ATPC na escola, a fim de propiciar uma reflexão no grupo. Então, que vocês conversem, com a equipe, com o grupo de vocês, sobre que estratégias são potentes para que os estudantes apliquem os conhecimentos em diversas situações. Após reconhecermos, então, quais são as aprendizagens a serem exploradas e os resultados desejados, precisamos definir o que vamos aceitar como evidências para verificação da compreensão e da proficiência dos estudantes. Então, nós temos aí na tela as etapas para o planejamento desta construção de evidências. Então, começando ali no número 1, de que tipos de evidências precisamos para verificar a compreensão das aprendizagens propostas pelas habilidades? Então, esta reflexão é o pontapé inicial para a construção destas evidências, seguida da seguinte reflexão: o que devemos examinar nas produções dos nossos estudantes? E, por fim, as atividades propostas constroem evidências para verificar se houve ou não aprendizagem? Então, primeiro, nós devemos pensar na articulação das evidências com o que está sendo proposto nas habilidades. Segundo, devemos refletir sobre o que é necessário examinar nas produções dos nossos estudantes. E, por fim, devemos planejar estratégias e atividades que sejam coerentes para verificarmos se essas aprendizagens ocorreram de fato. Agora, nós temos as etapas para o planejamento da construção destas evidências, pensando aí em uma habilidade do currículo. Então, nós iniciamos ali o que os estudantes precisam aprender, o que ensinar. Então, neste slide, exemplificamos como organizar o planejamento, tendo como foco a construção de evidências para a verificação da aprendizagem, tomando como referência a habilidade que diz respeito a relacionar o texto, tanto na produção como na leitura e escuta, com suas condições de produção e seu contexto histórico-social de circulação, de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica, e produzir textos adequados a diferentes situações. Então, faz-se necessário, por essa habilidade, pensar em atividades orais e escritas que levem os estudantes a ler, interpretar e analisar textos, considerando como critério o contexto histórico e social, elementos que envolvem a autoria e a esfera de circulação, pois é a partir destes elementos que os estudantes podem relacionar esses textos em contextos de produção diversos. As atividades, por sua vez, podem ser as mais diversas, como, por exemplo, questionários, mapas mentais, debates, seminários, produções textuais em diversos gêneros que estejam articuladas, primeiramente às habilidades e depois aos objetos de conhecimentos específicos.
E por fim, também deve-se pensar nos critérios de avaliação. Então, interpretação coerente com o contexto histórico e social, interpretação de acordo com os posicionamentos e ou marcas do autor e o reconhecimento de elementos próprios da esfera que influencia a organização textual. E no que diz respeito à gestão de sala de aula no Aprender Sempre, trouxemos aqui então as possibilidades que temos para a construção de evidências, da aprendizagem. Então, as estratégias apresentadas nas próprias sequências de atividades do material podem ser utilizadas como instrumentos para a construção destas evidências. Então, para verificarmos se os estudantes estão ou não estão aprendendo. Pois nas sequências do Aprender Sempre, encontramos atividades com caráter interativo que propiciam observações, diálogos, configurando-se como momentos para o reconhecimento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre determinados objetos de conhecimento. Além disso, temos as atividades que se mostram de diferentes formas, indo de questionamentos abertos e fechados até chegarmos às produções textual, oral e escrita, assim como as rubricas. Todas essas estratégias, então, podem ser utilizadas como instrumentos para a construção de evidências de aprendizagem, não somente aquelas atividades pontuais, que são desenvolvidas em momentos específicos do planejamento pedagógico. Agora apresentamos para vocês 2 exemplos de estratégias que são propostas na sequência de atividades da primeira série do ensino médio e reconhecidas como processos de gestão de sala de aula e que podem ser utilizadas então como atividades para a construção destas evidências. Então vamos lá, nós temos aqui primeiro o exemplo 1, professor. Para avaliar se os objetivos da aula foram atingidos, aproveite o espaço da roda de conversa para discutir com os estudantes se a carta de reclamação promove situações comunicativas que lhes permitam expressar as suas insatisfações por injustiças ou algo não resolvido. Então, este é o momento de interação dessa aula. Neste exemplo, temos uma orientação para o professor fazer a avaliação sobre as situações comunicativas que são utilizadas a partir de uma roda de conversa. Já no exemplo 2, que é o momento de questionamento, há a seguinte citação para o professor. Esta etapa de escrita pode ser um processo complexo, pois requer sentido, disponibilidade e dedicação para posteriores revisões e reescritas das cartas de reclamação por parte dos estudantes. Portanto, questione-os. Por que aprender a escrever essa modalidade textual? A carta de reclamação pode ser um instrumento de cidadania e de respeito pelos direitos de cada um? Então, já neste segundo exemplo, quando solicitado a escrita de uma carta de reclamação, há orientações para que o professor os leve à reflexão. E agora nós vamos ver um vídeo que é dos mesmos professores do vídeo anterior, que sintetiza então o que discutimos durante esta formação acerca da importância de se planejar a aula, pensando nos objetivos de aprendizagem. Então vamos lá? E agora nós vamos ver um vídeo que é dos mesmos Olá, pessoal, professores do vídeo anterior. Estamos de volta para mais uma dica. Sintetiza Sabemos então muito o bem que discutimos a elaboração durante de esta uma formação aula nem sempre acerca é da vista com importância tanta de se facilidade pelos planejar a professores. aula, Temos a pensando nos convicção objetivos de também aprendizagem. que uma preparação Então, vamos de lá? excelência vai levar a uma aula de excelência. Não é isso, Leonardo? Na verdade a gente também tem grande dificuldade da preparação da aula, mas ao longo do tempo a gente desenvolveu algumas técnicas para facilitar essa preparação da aula e é isso que a gente veio aqui dividir com vocês. A primeira coisa que a gente faz é a indicação de todos os tópicos que a gente quer abordar naquela aula com o intuito de impactar diretamente nos objetivos de aprendizagem que a gente falou no vídeo anterior. Então a indicação dos tópicos ela é muito importante. Depois disso a gente faz a ordenação dos tópicos que a gente quer seguir. Na verdade, a ordenação certinha vai fazer com que haja uma historinha, a aula tenha uma coesão, a aula tenha um segmento para que o aluno não quebre o raciocínio dele. Depois disso, a gente pensa em algumas maneiras de explicar cada item.
Eu indico até, para não perder tanto tempo no primeiro momento, pelo menos 2. Se você tiver pelo menos 2, você vai ser capaz de escolher a melhor maneira para explicar na aula e, além disso, vai ter na manga ou em mãos a segunda maneira caso haja dúvida. Outra coisa que a gente pode seguir é a contextualização. Contextualizar é muito importante. Mostrar a aplicabilidade daquilo que você está falando para o seu aluno faz com que ele tenha uma grande associação do conteúdo, facilitando o aprendizado. Essa contextualização pode ser com a natureza, pode ser com algum esporte, com alguma novela, com algum livro, alguma coisa que esteja impactando diretamente na vida do aluno. Depois disso, a gente pode tentar verificar alguma interdisciplinaridade. Fazer com que as ciências andem juntas é de grande importância para o aprendizado do aluno. Pode ser também que essa interdisciplinaridade mostre para a gente algum pré-requisito de matéria de outra disciplina. Eu, como professor de física, por exemplo, tenho grande dificuldade de explicar mu, movimento uniforme, apresentar um gráfico, se o aluno não tiver dado função do primeiro grau na matemática. Então, verificar que isso é uma dificuldade, é um gargalo para o aluno, é importante na preparação da minha aula. Além disso, Eduardo, existem mais alguns passos que a gente pode dar. Com certeza, Leonardo. Na hora de você preparar a aula, fundamental que você também tenha em mente a elaboração do exercício. Sim, o exercício ele tem uma função dentro de uma aula muito importante. Por muitas vezes, revisar um tópico que foi aplicado naquela aula. Por muitas vezes, aprofundar um conceito para que o aluno consiga fazer correlações com aquele tópico que foi passado. Não só revisar, não só aprofundar, mas também dar para ele muito mais, então, embasamento daquilo que está sendo passado como matéria. Outra parte muito importante, professor, é que você saiba fazer a previsão do seu quadro de aula. Lembra daquele vídeo anterior em que nós falamos, inclusive, sobre a diferenciação de cores frias e cores quentes na hora de se elaborar o quadro? Fazer aquela previsão em dobradura de 8 partes, essa é uma estratégia fundamental para que a gente tenha bem preparado o nosso quadro para a gente apresentar a nossa aula para os alunos. E, por fim, a dica muito importante é que você, professor, teste a sua aula. Por muitas vezes, planejamos que uma aula vai acontecer de forma muito boa, no entanto, faltou executar aquela aula. Fale para si mesmo, fale em voz alta, execute essa aula olhando-se para o espelho e tenta, sobretudo, calcular o tempo de duração dessa aula. Com certeza, seguindo essas dicas, vamos conseguir atingir resultados de aulas de excelência. Até a próxima dica, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Muito bacana o vídeo, né? E para finalizarmos, então, trouxemos aqui as reflexões e orientações que vocês devem levar aí para o planejamento na ATPC. Então, começando aí com o momento de identificar os resultados desejados. Então, essa é a fase de planejamento, na qual precisa ser definido onde se quer chegar com os estudantes. Então, como vimos no primeiro vídeo, sempre que pensamos em objetivos de aprendizagem, nos deparamos com os grandes, como os que pretendemos ao final do ano, passando pelos medianos, como os bimestrais, até os menores, como os que pretendemos alcançar ao término de uma aula. Por isso, professores, é interessante que neste momento seja pensado em todas as esferas, incluindo os objetivos desta sequência de aprendizagem e até mesmo os objetivos com as avaliações externas. O segundo momento é o de determinar evidências aceitáveis, que é o tempo de definir as atividades, sejam de leitura, oralidade, análise linguística e semiótica e produção textual, que podem ser utilizadas para a construção de evidências sobre o que os estudantes aprenderam ou possam aprender. Mediante a intencionalidade da sequência de atividades, identifiquem aquelas atividades que podem ser representativas para, de fato, avaliar o aprendizado dos estudantes de acordo com a habilidade apresentada. E, por fim, é o momento de planejar as experiências de aprendizagem. Então, nessa fase de planejamento, faz-se necessário pensar em estratégias para potencializar a implementação da sequência de atividades, de modo a possibilitar que os alunos expliquem, interpretem, analisem, debatam e construam conhecimentos, e não apenas assimilem os saberes. Para finalizar,
Há o link na tela e o QR Code para vocês avaliarem o encontro que é fornecido pelo Centro de Mídias. E nas telas a seguir constam as referências utilizadas para este nosso momento formativo. Eu agradeço a participação de todos vocês e nos vemos na próxima. Até mais!